Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Rastro das Utopias. Sou o professor Fossati e gostaria de colocar que neste vídeo de hoje, fruto de algumas provocações, não é? Gostaria de, antes de trilharmos as novas utopias, de fazer uma reflexão desta singularidade que é este gênero literário chamado utopia, e que influenciou vários movimentos políticos, sociais e econômicos. Nesse sentido, vamos destacar uma personalidade erudita, uma referência seminal que, além de escrever sobre o tema, marcou com suas tintas a história da humanidade. Esta personalidade, esta figura erudita, ela fez algumas análises antes de escrever a sua obra. E ela escreveu a sua obra mais ou menos pautada pelo que ele escreve sobre os estados da sua época. Escreveu ele: quando observo os estados hoje florescentes, não vejo neles Deus, me perdoe, senão uma espécie de conspiração dos ricos para cuidar dos seus interesses pessoais, sob o pretexto de administrar o Estado. Veja bem por onde que ele vai. Não há meio nem maquinação que eles não inventem para primeiramente conservar e colocar em segurança o que adquiriram através de procedimento, às vezes, procedimentos vis, diz ele, e depois de usar e abusar do sofrimento dos pobres, que ainda pagam um salário mínimo possível, e completa: assim que os ricos decidem fazer o Estado, e o Estado que compreende tanto os pobres quanto eles sabem disso, e adotando práticas que assumem de imediato como força de lei. Assim se pensa os estados da minha época, diria ele. O que ele considera injusto nas relações com os ricos e pobres? Este é um questionamento que entusiasmou muito e motivou muito ele a escrever sobre o tema que nós vamos depois apresentar aqui. O que levou a esta relação? E ainda é possível questionar, diz ele. Não é justo, não é? É ingrato o país que concede favores aos chamados nobres, enquanto na maioria não há nenhuma generosidade para com os carvoeiros, os agricultores, os padeiros, os cocheiros, sem os quais o Estado não poderia subsistir. Um Estado que exige desses pobres, diria ele, os seus mais belos anos de vidas e fadigas excessivas, depois, quando estão quebrantados pela idade e as doenças, e privados de todos os recursos, as recompensas são indignamente aproveitadas, deixando-os morrer de fome, esquecendo tudo o que recebeu deles. Pois não sabem que as falcatruas, quem não sabe, diria, quem não sabe que as falcatruas, os roubos, os assaltos, as rixas, os tumultos e as revoltas, assassinatos, traições, envenenamentos que ocorriam na época, que eram cotidianos, punem sem poder desencorajá-los quem os fazem. E desaparece, juntamente com o uso da moeda, do dinheiro, que compra tudo. Estou certo, dizia ele, que os próprios ricos compreendem essas verdades. Eles sabem muito bem que é preferível jamais ser privado do necessário para ter em abundância coisas supérfluas e ser prisioneiro das grandes riquezas. Quem com o coração tão grande poderia dizer isto?
Quem com um coração tão grande poderia fazer esta análise do seu tempo e realmente se preocupar em tentar dar alguma pista, algum caminho, alguma possível solução? Ele foi acusado. De que foi acusado? Ele escreveu: bom, estou sendo acusado. Esta acusação baseia-se numa lei do Estado que repugna diretamente a lei de Deus e da sua Santa Igreja. Em nenhum soberano temporal pode arrogar-se o direito, por nenhuma lei, de assumir o governo supremo da Igreja, ou de alguma de suas partes, uma vez que esse governo pertence à Santa Sé, em Roma. E disse mais: essa preeminência espiritual foi conferida pela boca do nosso Salvador, quando estava pessoalmente presente na terra, e unicamente a São Pedro e a seus sucessores. Como reagiu diante da sua condenação? Esta figura, ela reagiu diante da sua condenação de uma forma muito diferente, como nós certamente agiríamos. Quando condenado, disse: espero e oro, para que, apesar das vossas senhorias terem sido juízes da minha condenação, permanecemos amigos para sempre e nos encontremos todos gozosamente no céu. E assim, desejo também que Deus Todo-Poderoso preserve e defenda o mandatário desse país e que lhe inspire bons conselhos. Esta ilustre figura entende que é preciso aceitar, veja bem, que é preciso aceitar a morte e descobre por todos os lados a providência amorosa e a misericórdia de Deus, e nele se abandona, e daí seu empenho por perdoar a quem o tenha querido fazer-lhe o mal. Para todos, suplica a salvação eterna. Pensa que uma pessoa que tivesse feito algo para ele, ou outro qualquer, escreve: para que serve? Para que vai ser meu inimigo? Por que eu vou ser inimigo dessa pessoa, se um dia certamente estará unido a mim em amizade eterna? Quem seria capaz de um discurso desse? Quem seria capaz de perdoar alguém que o condena à morte? Esse homem, senhores, este homem se chamava Sir Thomas More. Sir Thomas More foi chanceler do Reino da Inglaterra. Foi jurista, filósofo, um humanista do seu tempo, que não concordou com a anulação do casamento do rei Henrique VIII, na época, com Catarina de Aragão, sua mulher, e que tinha se tornado estéril, e o rei queria um herdeiro para suceder-lhe no trono. Daí ele buscar nos braços da viúva Ana Bolena, que era mulher de seu irmão falecido, um novo casamento. Sabemos que desta história, o resultado foi que o mandatário Henrique VIII outorgou-se chefe da Igreja da Inglaterra, casou-se como queria com Ana Bolena. Bem, e Thomas More foi decapitado. Este quadro revela que aquela época praticamente não era muito diferente de alguns países que nós conhecemos atualmente. Principalmente quanto à pobreza, à exploração, à escravidão, à miséria, os baixos salários. Bem antes de terminar essas reflexões sobre Thomas More, cabe lembrar Antônio Vieira, que relembra também um diálogo de Jó com Deus. Disse Jó com Deus: consideraste, Senhor, as pegadas dos meus pés. Consideraste só as pegadas dos meus pés.
Poderias considerar apenas os passos que eu dei. Mas, meu Senhor, divinamente sabeis que os passos passam. E que estão por trás dessas palavras, o que estão por trás dessas palavras? Entretanto, esta pequena passagem do Evangelho, do Testamento, nos diz que as pegadas ficam. As pegadas deixam marcas em nossa caminhada. Às vezes as marcas são leves, às vezes as marcas são mais profundas. Depende do peso que estamos carregando. Pode estar ligado ao bem que fizemos ou ao bem que deixamos de fazer. Nesse sentido, revelam que os passos se perdem, mas as pegadas permitem mostrar o ser humano no seu mundo. More é reconhecido como um dos ícones da história da humanidade. Não aceitou transgredir os seus valores. Revelou em tempo que os seres humanos não podem se conhecer como sujeitos sem o olhar do outro. Exemplo de humanista, de bom pai, um erudito, jurista exemplar e leal ao seu Estado. Conhecido como autor da obra Utopia. Um homem fervoroso católico. Foi canonizado, inclusive, em 1935. Hoje reconhecido como Santo Tomás More. Entretanto, considerando muito mais, além de cavaleiro, de grande chanceler, de Sir Thomas More, foi aquele que não negociou seus princípios no altar da monarquia inglesa. E hoje ele é reconhecido, muito reconhecido, como o homem que não vendeu a sua alma. Eu diria mais que este homem que escreveu a Utopia, ele escreveu com esta moral, com esses valores, preocupados com a miséria humana. Como uma vez nós vimos logo no início desses vídeos, quando falávamos de Dr. Fausto, não é? Quem era o Dr. Fausto? Né? Quem era o diabo? Né? Naquela época de 1588, por aí. Pois bem, era nesse momento, né, em que a Inglaterra vivia este problema de pobreza, esse problema de miséria humana, é que Thomas More passa a escrever Utopia. Então, é uma reflexão que eu queria fazer, porque nós vamos abordar um elenco de utopias aqui que busca exatamente essa questão político, social, econômica, né, e que traz muitos exemplos, muitas ideias, mas que permaneceram no campo das utopias. Obrigado, queria agradecer a participação. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Dê o seu like. Procure meu site, postei uma série de referências do que foi abordado aqui. Né? E até o próximo vídeo. O próximo vídeo será Utopias de Thomas More. Não esquecer que nem tudo que se diz impossível é impossível. Um abraço a todos e até, então, o próximo vídeo.